A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ergamos as mãos e cantemos mais uma vez. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz em nossas almas, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos em Cristo. A maior obra de amor do Pai foi a salvação em Jesus Cristo. Para falar da salvação em Jesus Cristo, eu vou começar falando-vos de Abraão e Isaque. Uma história muito conhecida que aconteceu quase 2000 anos antes da vinda de Cristo, para o nascimento do seu filho. Deus quis criar um povo eleito, e esse povo eleito, essa raça santa, foi preparada porque um homem chamado Abraão acreditou em Deus. Um homem chamado Abraão confiou em Deus, e é por causa de Abraão que nós também temos a fé que temos hoje. A história começa quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Abraão tinha 75 anos de idade, e Deus fala para Abraão: Abraão, tu serás pai de uma nação. Mas Abraão não tinha filhos, ele já estava com 75 anos de idade, idoso, e sua esposa da mesma forma, idosa. Mas Abraão acreditou. Quando Deus disse para ele: sai da tua terra, porque eu vou fazer-te pai de uma nação. E Abraão acreditou. E um dia Deus disse para Abraão: eu vou fazer uma aliança contigo. Aliança. Por que nós usamos a aliança nesse dedo anular? Porque nesse dedo tem uma veia que vai direto ao coração. Toda aliança que fazemos é uma aliança também de sangue.
Segundo os antigos, lá em Gênesis 9, os antigos acreditavam que a alma estaria no sangue. Por isso, quando fazes uma aliança de sangue, fazes uma aliança que não pode ser rompida. Da mesma forma, o meu matrimônio, eu tenho 33 anos de casado, essa aliança não pode ser rompida por homens, porque está ligada ao meu coração. E a Neuza, minha querida, minha doce amada, se tornou carne de minha carne e sangue de meu sangue. Isso é aliança de amor. Quando ainda nem existia papéis, os povos faziam aliança um com o outro, para mútuo respeito. Existia no Antigo Testamento uma aliança de sangue. Quando duas pessoas queriam se unir para uma guerra, para combater o inimigo, faziam uma aliança de sangue. Cortava o dedão de um, cortava o dedão do outro, e colocavam sangue dentro do cálice, e ambos bebiam aquele cálice com sangue. Com isso, o que é teu passa a ser meu, e o que é meu passa a ser teu. Quando se faz uma aliança de sangue, o que é meu passa a ser vosso, e o que é vosso passa a ser meu. E Deus chamou Abraão para ser alguém que faria uma aliança, e Deus vai se humilhar. Eu farei uma aliança contigo. Mas Deus ainda não tinha o sangue de Cristo para fazer aliança. E Abraão teve uma ideia. Deus é espírito. Então eu vou propor, eu vou cortar um animal no meio, e eu vou passar no meio do animal e vou me sujar com o sangue do animal. E falou: então, se tu fazes aliança comigo, Deus também vai ter que passar no meio do sangue dos animais. E o capítulo 15 do livro do Gênesis conta que Abraão cortou os animais ao meio, sangrando, e Abraão passou no meio dos animais, e de noite Deus, através de um braseiro fumegante, uma tocha ardente, Deus passou pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, diz a palavra de Deus, Deus fez aliança com Abraão. A partir daquele momento que Deus faz aliança com Abraão, tudo que é de Deus pertence a Abraão, e tudo que é de Abraão pertence a Deus. E o capítulo 21, a palavra do Gênesis 21 conta que Abraão foi pai com 100 anos de idade. Quando Deus chamou Abraão para ser pai, ele não tinha filho. Sabe quantos anos Abraão esperou para ser pai? 25 anos. Diga comigo: Senhor meu Deus, mesmo que tuas demoras se demorem a acontecer, a se cumprir, mesmo que tuas promessas demorem a cumprir na minha vida,
Eu quero esperar com fidelidade. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, tu esperarias 25 anos para uma promessa se cumprir? E Abraão esperou, e se tornou pai com 100 anos de idade. Ele estava mais para avô. Quem aqui é avô ou avó? Levanta a mão. Sabe qual é a melhor definição de avô e avó? Avó e avô é um jeguinho bravo que o filho amansou para o neto montar. Concorda? Neto é filho passado em açúcar. Imagina Abraão, filho, ele é centenário, é um filho amado. Mas eu peço-vos que abram no capítulo 22 do livro do Gênesis 22. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai até a terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Abraão não podia negar a Deus, por causa da aliança. O que era de Abraão pertencia a Deus, e o que era de Deus pertencia a Abraão. Deus pediu o filho, Abraão não podia negar. E o que faz Abraão? Ele vai para a terra de Moriá. Isso é no ano 1850 antes de Cristo. Moriá. No ano 970 antes de Cristo vai ser erguido Jerusalém. Quase 1000 anos depois, Jerusalém nessa época nem existia. Quase 1000 anos depois vai ser erguida Jerusalém. Deus vai pedir para Abraão: leva seu filho para onde um dia vai ser Jerusalém, e oferece teu filho em holocausto. Era uma prova terrível. Se Abraão amasse mais a Deus do que o filho, ele tinha que obedecer. É uma prova. E quanto de nós? Eu tenho 3 filhos de 27, 29 e 31 anos de idade. Se Deus me pedisse: leva teu filho e oferece em holocausto na terra de Moriá, eu pergunto: Moriá é para lá? Eu vou para cá. Eu não daria meu filho. Tu darias? Vós daria seu filho? Não. Aqui está uma prova de amor, não só amor, mas confiança em Deus. E a palavra diz assim no versículo 3: no dia seguinte pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar em que Deus lhe tinha indicado. O que é holocausto? O holocausto é uma vítima de sacrifício, em que a vítima é totalmente consumida pelo fogo. O que faz Abraão? Toma aqueles carvões com um fogo, toma lenha e leva alguns servos consigo, e vai até a terra de Moriá.
Versículo número 4: ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar ao longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos, e eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos. Repita comigo: e depois voltaremos. Mais uma vez. Abraão não disse eu voltarei. Mas Abraão não ofereceria seu filho em holocausto? Sim ou não? Como que ele tinha certeza que ele voltaria com seu filho? Fé. Mesmo se ele oferecesse seu filho, ele tinha certeza que Deus da providência, o Deus da providência traria de novo o filho. Diga comigo: meu Deus é o Deus da providência. O meu Deus é o Deus da providência. Se eu der a Ele o que é mais importante na minha vida, eu não perderei minha vida. Meu Deus é o Deus da providência. E aqui no versículo número 6 diz: Abraão tomou a lenha do holocausto e pô-la aos ombros do seu filho. Quem é que vai levar a lenha do holocausto? Isaac. Isaac vai levar a lenha do holocausto. Presta atenção, não é Abraão que leva a lenha. Quem vai levar a lenha é o filho. Versículo 7: enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaac disse a seu pai: meu pai, o que há, meu filho? Isaac continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Cadê a ovelha? Como que Abraão falaria para seu filho: você é o cordeiro? Como que Abraão falaria para seu filho: você é o cordeiro do holocausto, você é o cordeiro do sacrifício? Ele não poderia falar. Diga comigo: meu Deus, mesmo diante de acontecimentos difíceis, até de se responder, eu quero continuar confiando em vós. Jesus, eu confio em vós. Repita: Jesus, eu confio em vós. O que vai responder Abraão? Abraão diz assim para o seu filho, em hebraico: Yavé Ieré. Repita. Todo mundo, repita: Yavé, meu Deus proverá. Repita: meu Deus proverá. Eu não vou ficar preocupado. Meu Deus providenciará o que eu preciso. Em hebraico, o próprio Abraão fala para o seu filho: Yavé Ieré. Deus providenciará a ovelha, o cordeiro para o holocausto. Deus vai providenciar. E a palavra de Deus diz assim no versículo 9: quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, amarrou Isaac seu filho, e pôs sobre o altar de lenha, em cima da lenha, o anjo do Senhor, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho
único. E Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto no lugar de Abraão, de Isaac. O que vai fazer Isaac? Está amarrado, não pode fazer nada, mas Isaac confia no seu pai, sabe que o pai está fazendo aquilo por amor. Quando Abraão vai imolar o seu filho, uma voz do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não lances a mão contra o menino e não o mates, porque agora sei que amas a Deus mais do que teu filho, porque não me poupaste teu próprio filho. E no lugar de Isaac, Deus providenciou o cordeiro. Lá estava o cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos. Querido irmão, querida irmã, aqui está o cordeiro que morreu no lugar de Isaac, Jesus. Está aqui, como fala São João no capítulo 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Isaac carregou a lenha para o holocausto, aqui está aquele que carregou o lenho da cruz. Aqui está. E como Deus providenciou um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, no alto da cruz, os espinhos estavam na cabeça de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui está o cordeiro da nova e eterna aliança. Você se tornou aqui em Jesus herdeiro da vida eterna. Você é herdeiro. Tudo que é de Deus é seu. E o mais bonito, sabe o que Deus nos deu melhor que tinha no céu? Ele nos deu vida eterna e tomou a nossa morte. Ele pegou o pior nosso, Ele tomou o pior que era nosso. Como fala no capítulo 53 do profeta Isaías, Ele tomou nossas dores e crucificou no seu corpo no madeiro. Ele pegou a sua enfermidade, irmão e irmã, e crucificou no seu corpo no madeiro. Eu e minha doce querida Neuzinha somos missionários em tempo integral. Mas quando comecei a viajar para pregar a palavra de Deus como missionário, foi em 1979, dediquei minha vida a Deus. Já tenho 59 anos de idade, mas dediquei minha vida ao Senhor. E eu me lembro que em 1980, nós fomos dar encontro numa cidade do interior do estado de Goiás, lá no coração do Brasil. E a cidade havia acontecido uma tragédia. Era uma cidade pequena, e na periferia da cidade não havia energia elétrica. Uma senhora que morava numa casa feita de madeira,
iluminada a luz de lampiões a querosene. Tinha 2 filhinhos pequenos que estavam com febre alta, e aquela pobre mãe teve que deixar as 2 crianças naquela casa pobre, para ir a uma farmácia, lá no centro da cidade, para comprar um remédio para acabar com a febre das crianças. Mas quando a pobre mãe veio chegando perto da casa, o seu coração quase saltou pela boca. A casa pegando fogo, os vizinhos tentando apagar aquelas chamas com recursos muito poucos. As chamas, as labaredas cercavam a casa. Ninguém conseguia entrar na casa, e as 2 crianças gritando lá dentro, cercadas, que estavam pelas chamas. Em vão tentaram segurar a pobre mãe. Ela passou pelas chamas, e com o corpo, a roupa, o vestido pegando fogo, mesmo assim ela encontrou as crianças, enrolou-a em uma coberta e trouxe para fora, passando de volta pelas chamas. As crianças não tiveram sequer um fio de cabelo queimado, mas a mãe não resistiu às queimaduras e veio a falecer em decorrência das queimaduras. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Mais uma vez, canta. Prova de amor maior não há, não há, que doar a vida pelo irmão. Solta a voz, canta de novo. Prova de amor maior não há, não há, que doar a vida pelo irmão. Aqui está a prova do amor de Jesus, do Pai. Ele fez uma aliança de sangue, tomou a sua morte, a minha morte, e crucificou no seu corpo, no madeiro. Aqui está a nossa salvação. A cruz de Cristo é a nossa salvação. E no ministério de libertação que Jesus me deu, basta mostrar uma cruz a uma pessoa oprimida pelo diabo, que ela não resiste, o diabo não resiste à cruz. Não olha para a cruz, porque a cruz é vitória da humildade contra o orgulho. A cruz é a vitória do amor sobre o ódio, é a vitória da obediência sobre a desobediência de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Aqui está a vitória, aqui está a vitória. Mas por que ele foi para a cruz? Por que ele foi para a cruz? Isaías fala no capítulo 53 que ele se tornou o cordeiro do holocausto, que ele se tornou o cordeiro por amor.
Satanás, no seu ódio contra o ser humano escolhido por Deus, fez com que a morte entrasse no mundo, fez com que o homem desprezasse a Deus, dissesse não para Deus. Eu quero ser Deus, eu não preciso de Deus para viver. E aqui veio Jesus na humildade, para mostrar que Deus não desiste de ti, Ele não desiste de te amar. Nada é capaz de fazer com que Jesus te ame, jamais, nada. Quando Jesus aceita se tornar um de nós, Ele aceita se fazer homem, para se tornar nosso intercessor e salvador. Quando nós amamos, o amor é o canal do milagre. Toda vez que você ora com amor, a oração chega ao coração de Deus. E quando passas por um sofrimento, tu entendes o sofrimento do outro. Quando passas por uma dor de uma perda, entendes o sofrimento da perda do outro. É ou não é verdade? Quem já passou por dívida, desemprego, quem já passou por falência, quando chega alguém a contar o que está ali passar, e a história é semelhante, tu sentes as tuas entranhas se comoverem. É ou não é verdade? Porque aquele irmão está a passar o que tu passas, o que passaste um dia. Só entende de sofrimento quem passa pelo sofrimento. Satanás fez de tudo para fazer com que Deus desistisse de amar o homem. Mandou traição, açoites, cruz. As pessoas não sabem sequer o que é que venha a ser um açoite, nem uma cruz. As pessoas não sabem mais o que é isso aqui, que é um instrumento de tortura pior, que mata a pessoa mais lentamente. É a pior morte elaborada pela mente malvada humana. Muitos crucificados pela história afora existiram, mas ninguém como ele. Ninguém foi crucificado com requintes de crueldade como o Filho de Deus. Ninguém. Primeiro, Jesus é açoitado. O açoite, querido irmão, querida irmã, é um instrumento de tortura que na época era chamado de gato de 7 caudas. Tinha 7 cordinhas, e na ponta das cordinhas tinha instrumentos perfurantes, pedaços do osso do joelho do carneiro, bolinhas de chumbo, de modo que quando o carrasco acertava o açoite nas costas do supliciado, o açoite ficava literalmente pregado nas costas da pessoa. E quando o carrasco arrancava o açoite, arrancava-se pedaços de carne. Esse instrumento de tortura foi usado no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, pelos nazistas. Eles queriam saber o quanto um ser humano suportaria de açoites.
chegaram à conclusão que nenhum ser humano consegue suportar mais do que 40 açoites. Muito sangue sai, a hemorragia é grande. Deram em Jesus o limite da resistência humana. 40 açoites. Por isso que Jesus morre antes que os ladrões, porque quando ele é pregado na cruz, já perdeu muito sangue, já está sem forças, nem para carregar o lenho, o madeiro de Isaac, nem isso ele teve forças, ele precisou de Simão Sirineu. Diga comigo: Jesus, eu quero ser também como Simão Sirineu. Eu quero, Jesus, te ajudar a carregar tua cruz. Eu não vou te desprezar. Eu não vou desprezar o que Jesus passou na cruz por mim. Querido irmão, querida irmã, as costas de Jesus ficaram na carne viva, da nuca ao calcanhar. Na carne viva. E Jesus ainda coloca aquele madeiro em cima das suas costas. Segundo os especialistas que analisaram o santo sudário, aquele pano de linho que cobriu o corpo de Jesus após ele ser morto, chegaram à conclusão que numa das quedas, com o peso da cruz às costas, ele bate um dos olhos numa pedra e tem um dos olhos cego. Jesus é crucificado, um prego bate o pé dele diretamente no madeiro, o peito do pé. Jesus não podia ficar se apoiando no peito do pé, porque a dor que seu pé suportava, do peso do corpo em cima do pé, as juntas do tornozelo começavam a se partir. A dor que sentia, ele tinha que dependurar-se nos pregos das mãos. Os ossos da mão são feitos de carpo, metacarpo e artérios. Isso se fala na medicina. A cruz onde Jesus é pregado não foi na palma da mão, foi no pulso. E aqui tem veias importantes que não param de sangrar. Jesus vai sangrar até a morte por causa do ferimento que ele tem no pulso. Nessa posição da cruz, as pernas de Jesus são submetidas a terríveis cãibras que sobem até as coxas. Quem aqui já sofreu cãibra? Levanta a mão. É horrível, não é? Pois Jesus sentia cãibras terríveis. Ele não conseguia, por causa das cãibras, se apoiar no peito do pé. Ele tinha que se soltar. Mas o ser humano, quando está com os braços levantados do chão, se você amarrar alguém com o braço separado do corpo, levantar ele do chão com a mão amarrada de um lado e a mão amarrada do outro, em 9 minutos a pessoa morre asfixiada, porque os músculos do peito não conseguem tirar o ar. O músculo peitoral, o diafragma, o músculo do coração se cansa. A morte da cruz é por esgotamento sanguíneo e por asfixia. Para Jesus não morrer de asfixia logo, ele tinha que se levantar sobre os pés, sentindo aquela dor terrível.
Por isso foram 6 frases no alto da cruz. 7 frases, 7 frases. A primeira frase: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui está o perdão de Jesus, aqui está a salvação. A segunda frase é para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus cancelou o passado daquele homem. Ele tinha roubado a vida inteira, mas Jesus cancelou o pecado dele. A terceira frase: ao lado de Jesus está Maria, a mãe querida. A terceira frase é composta de 2 partes. Jesus olha para a mãe e diz a ela: eis aí teu filho. E vira para o discípulo amado. Qual é o nome do discípulo amado de Jesus? Roberto. Vou perguntar de novo: qual é o nome do discípulo amado de Jesus? Agora você falou o seu nome, não foi? Diga: eu sou. Diga: eu sou o discípulo amado de Jesus. Presta atenção, irmão e irmã. São João não coloca o nome dele. Ele fala que o discípulo amado de Jesus fica com Maria. Por aí existem religiões que não querem Maria. Não é a religião de Jesus Cristo, porque não se tem Jesus sem Maria, e não existe Maria sem Jesus. Não existe. A quarta fase: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus se sente abandonado, mas ele vai abandonar-se nos braços do Pai como cordeiro. Ele é o cordeiro da nova e eterna aliança. O sangue de Deus está sendo derramado na cruz copiosamente. A quinta frase: tenho sede. Ele perde sangue, ele está desidratado, os lábios rachados. E sabe o que colocam nos lábios de Jesus? Colocam vinagre, que não mata a sede. A sexta frase: tudo está consumado. O que isso significa? Está consumada a obra da salvação. Última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou-se como cordeiro. Mas quando Satanás vê no alto da cruz Deus que se faz homem, morre a nossa morte. Parece que o inferno entra em festa. Nós fizemos com que o homem matasse o Filho de Deus. Satanás, na sua estupidez, fez de tudo para ver o Filho de Deus maltratado, até a morte, morte de cruz. Foi Satanás que colocou a maldade para torturar o Filho de Deus até a morte. Mas quando o demônio vê no alto da cruz o Filho de Deus, que morreu amando até a última gota de sangue, Satanás e todo o exército diabólico tem que se dobrar. Aqui está a derrota de Satanás. O amor, e o amor é mais forte do que a morte. Aleluia! Glória a Deus! Aqui está.
Aqui está a vitória, aqui está a tua salvação, e a minha salvação está aqui, na cruz. Jesus é sepultado. Parece que a morte venceu, não, mas ao terceiro dia, conforme falam as Escrituras, as mulheres vão ao túmulo de Jesus e encontram a pedra removida, e aparecem dois anjos que lhes dizem: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Jesus está vivo, vivo, vivo. Ele, aqui está o pacto de sangue do Pai. Aqui está o pacto do sangue do Pai. Por isso o Pai tomou tua enfermidade e te deu o melhor do céu. O Pai, em Jesus, pegou sua morte. Ele tomou na sua aliança de sangue, na nova e eterna aliança. Ele pegou o que a gente tinha de pior. Ele pegou nossa enfermidade, nossas misérias, e sabe que Ele nos deu a vida eterna. Aceita Jesus agora como teu Senhor livremente. Aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse, Ele o fez por amor a ti e por amor a mim. E o mais lindo é que, observem como é colocado o crucifixo na Santa Missa. Ah, mas está de costas para mim. Está de centro para o altar. O que aconteceu aqui, o sacrifício da cruz se torna presente neste altar. O mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se faz presente no altar. Por isso, quando tu recebes esse pão, não é mais pão, é Jesus vivo. Deus tem me levado a todos os lugares do mundo. Em 2003, quando fomos dar encontro no Japão, só 1% do Japão é cristão, 1%. Estávamos pregando na província de Yamanashi, que fica perto do Monte Fuji. No momento da oração com o Santíssimo Sacramento, o Senhor concede um dom chamado palavra de ciência. Quando Deus escolhe um servo indigno, Ele escolheu a mim, indigno. Mas quando oro, Deus me mostra situações e pessoas que vão sendo curadas. Por isso eu tive que largar tudo. Há 14 anos a minha vida é só pregar o Evangelho, e isso gratuitamente. No momento que rezávamos com o Santíssimo Sacramento, eu tive uma imagem. Eu via um japonês com a bengala na mão direita, andava com a perna dura. Eu perguntei: Jesus, o que o Senhor está me mostrando? E Jesus falou: chama esse homem, chama ele. Peguei o microfone,
tinha brasileiros e japoneses com tradução auricular. Jesus me mostra um de vocês que anda bem curvado, veste um kimono branco, usa uma bengala, venha para frente que Jesus quer te curar. Falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ninguém se levantou. E eu fiquei meio amarelo, com a cara meio branca. Eu diria lá no Brasil, com cara de tacho. Aí a freira, a madre superiora, que tomava conta do local, diga: ah, eu sei, é o nosso vizinho de sítio, porque era zona rural. Ele foi atropelado, jogaram ele numa valeta, uma vala. Ele ficou com a coluna vertebral dobrada, não puderam mais pôr a coluna no lugar. Eu falei para ela: a senhora poderia chamá-lo? Jesus quer curar. Ela respondeu: ele não acredita em Deus, ele é ateu. E eu lancei um desafio. Eu disse: diga para o homem que o Deus verdadeiro que os cristãos pregam quer curá-lo. Continuamos a adorar o Santíssimo Sacramento. Uns 10 minutos que se passaram, por uma porta lateral ele entrou. Ele aceitou o desafio. Ele vinha andando com a bengala, kimono branco, bem dobrado, e ficou na frente do altar. E eu perguntei para ele: tu sabes quem é Jesus? Ele respondeu: os cristãos falam que ele é um homem que morreu na cruz. Eu disse: não, não é somente um homem que deu um belo exemplo, é Deus que se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou. E ele ficou olhando para a hóstia, naquele ostensório dourado. E eu perguntei: tu sabes o que é isto? Ele balançou a cabeça. Eu falava e o intérprete dizia para ele, porque ele não falava nada de português. Eu disse para ele: o Deus verdadeiro que os cristãos pregam, que morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, escondido nesta hóstia. Como dizia o beato Francisco Marto, como que ele chamava Jesus na hóstia? Meu Jesus escondido. Meu Jesus escondido. Naquele momento eu parei. Esse japonês deve estar achando que somos doidos, loucos, acreditar num Deus que se faz homem, morre em nossa morte e ressuscita, e depois se esconde num pedaço de pão. É loucura ou não é? É loucura do amor de Deus. Deus é louco de amor por vós. Deus é doido de amor por ti, louco de amor. Aí eu falei para ele, para mostrar que ele é Deus e está aqui, ajoelha que estás curado. Ele fala: onegai shimashita, que em português é por favor, em japonês é por favor, só sei isso. Ajoelha. O intérprete repetia, ele não ajoelhou. Eu saí de trás do altar, segurei no ombro dele e disse assim: ajoelha que tu estás curado. Ele ajoelhou e começou a chorar. E ele falava umas coisas em japonês, o intérprete chorando. Fabiano, amigo meu,
E o povo chorando, porque o povo compreendia, mas eu não, só sei o português. E ele chorando, abraçado. Por fim o intérprete disse assim: Roberto, ele está chorando, que está emocionado. No acidente, ele havia perdido os ossos do joelho direito. Nossa, ainda bem que eu não sabia. E ele está a dizer: o Deus da cruz colocou osso onde não tinha osso. Ele se levantou erecto e foi embora a balançar a bengala, curado. E agora, no mês de maio, que eu fui a terceira vez ao Japão, me confirmaram o testemunho. Quando eu fui a primeira vez foi em 2003. Disseram que no dia 11 de fevereiro de 2004 ele se batizou, recebeu a primeira Eucaristia. Não mais é um ateu, é um católico convicto, curado por Jesus na Eucaristia. Eu quero te convidar, querido irmão e irmã, entrega a tua vida agora a Jesus. Entrega. Ele fez esse pacto de sangue contigo. Diga: eu te quero, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu dou minha vida para ti, Jesus. Convido-te a fechar os teus olhos por um momento. Agradeça agora a Jesus através do Pai querido. Diga: Pai, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por teres me dado Jesus, por teres me dado Jesus, o Cordeiro do Novo Testamento. Cordeiro do Novo Testamento. Vai agradecendo com tuas palavras agora. Vai dizendo do teu coração, com a tua alma, aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse. Por amor de ti, Jesus morreu na cruz. Entrega agora a Jesus as misérias. Como o ladrão da cruz entregou as misérias e disse: Pai. E Jesus lá fala: hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. O Pai deu Jesus para cancelar o seu passado. O ladrão encontrou na cruz a salvação. Diga agora: Jesus, Jesus, eu te entrego minhas misérias, eu te entrego minhas misérias, meu medo, minhas dúvidas, eu te entrego, Jesus, eu te entrego, Jesus, minhas doenças, é o que eu tenho para te dar, é o que eu tenho para te dar. E eu quero receber, Jesus, Jesus, nessa aliança de sangue, o céu, a vida eterna, a saúde, a vida plena. Eu renuncio ao pecado. Diga: eu renuncio ao pecado. Eu renuncio à autossuficiência. Eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Jesus está tocando no coração de pessoas dominadas pelo medo. Tinhas medo de entregar tua vida a Jesus. Jesus está arrancando, porque agora tu sentes que é amado, que é amada. De repente, é como se a vida tivesse um novo brilho, um novo sentido. Eu te convido, querido irmão, irmã, a olhar de novo para a cruz, a erguer e ficar em pé.
E receba essa declaração do amor, que ninguém te ama como Ele, ninguém. Olhe para a cruz. Jesus estava esperando esse momento. Jesus estava esperando que estivesses aqui. Ele sabe das tuas tristezas, Ele sabe das tuas dores, mas Ele tomou todas elas na cruz. Aqui está a tua vitória, aqui está a vitória. Satanás foi derrotado pela cruz, aqui está. O inferno foi derrotado por Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia, glória a ti, Jesus. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que estivesses aqui. Tenho esperado que estivesses aqui. Eu sei bem, eu conheço tudo. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado. Tenho esperado que estivesses aqui. Jesus sabe das tuas dores, Ele sabe das tuas tristezas. Eu sei bem o que tens vivido. Sei até que tens chorado, conhece os sofrimentos. Sei também que tens chorado. Ninguém te ama. Eu sei bem Ninguém te ama que como Ele. tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Levante a mão e diga: ninguém te ama. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama como Olhe para a cruz, olha para a cruz. Olhe pra cruz. Foi por ti. Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama tanto assim. Ninguém. Ninguém te ama como Ele. Agora ao contrário, ninguém me ama como Ele. Te ama Como Ele. Como Ele. Diga: ninguém me ama Ninguém me ama como Ele. como Olho para a cruz, foi por mim.